Bem-vindos à nossa live. Eu declaro sobre a sua vida o shalom do Senhor, sobre o seu lar, a proteção do Eterno. O Espírito Santo te conduza no triunfo de Cristo Jesus. Você, seus filhos, tudo que pertence ao Senhor, que está na sua vida, tudo aquilo que Ele te deu, porque Ele é a origem de todas as coisas na sua vida, porque você vive o reino de Deus, seja guardado, seja protegido, que as mãos do poderoso, todo-poderoso, te conduzam neste dia, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Amém. Bom dia, Amália. Bom dia, Felipe. Tudo bem com vocês? Bom dia, Daniela. Bom dia, Paulo. Amém. Como estão as coisas? Amém, Luísa, Luciano, shalom. Amém. Graça e paz. Amém. Louvado seja Deus por essa quarta-feira. Em nome de Jesus. Amém. Jaqueline, Jorge Fran, bom dia a todos os irmãos. Aleluia. Nós estamos no devocional sobre os Salmos. Amém. E hoje vamos compartilhar o Salmo 12. Amém. O Salmo 12. Louvado seja Deus. Olá, Kedma. Amém. 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 Paulo, Lomba. Amém. Amém. Bênção de Deus. Amém. Louvado seja Deus por vocês aqui. Amém. Ontem eu não consegui gravar a live. Filha casada. Amém. Louvado seja Deus. Mais uma etapa na vida cumprida. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Olá, Diego. Bom dia, amado. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Raine Tucci. É isso? Amém. Ivonil Dias. Dorzila, amém, graças a Deus, Rosana, Andréia, amém, Lili, amém, Diego Freitas, Letícia, amém, louvado seja Deus, amém, que bom poder estar aqui, bom dia, Nassara, amém, shalom, amém, amém, louvado seja o Senhor, Patrícia, amados irmãos, aleluia, amém. Vamos começar então a compartilhar, amém, sobre o Salmo 12. Salmo 12, louvado seja Deus, aleluia. Davi se encontra ainda aqui numa situação de desespero, de descrença de todos os homens. A Bíblia diz, maldito aquele que põe a confiança no braço mortal. Você não pode confiar em você e não pode confiar no sentido de apoiar a sua vida em outra pessoa. Nós vamos ver nesse Salmo Davi nessa situação. Ele disse, não há nenhum homem que teme a Deus, não há nenhum fiel a Deus. As pessoas bajulam com intenções malignas, as pessoas estão contra a vontade de Deus. Ele estava cercado de inimigos. Davi viveu muitos dias da sua vida antes de assumir o trono debaixo de perseguições. E quando assumiu o trono, ainda ele teve traições, como vimos do próprio filho Absalão. Então Davi foi um homem experimentado. Todo sofrimento gera em nós um propósito, o propósito da maturidade, amém? Do nível de glória que nós poderemos suportar nesta vida. Quando os seus lábios louvam em meio às tempestades, quando você louva em meio à dor, isso demonstra sua fé, o nível de fé que você tem. E nós precisamos louvar ao Senhor em todo o tempo. Amém? Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios, escreveu Davi também no Salmo 34. Vamos ler o Salmo. Salmo 12 diz assim, salva-nos. Eu estou lendo na NTLH para vocês. Salva-nos, ó Deus, ó Senhor Deus, pois já não há mais pessoas de confiança, e os que são fiéis a ti desapareceram da terra. Todos dizem mentiras uns aos outros, um engana o outro com bajulações. Ó Senhor, faze com que esses bajuladores se calem. Fecha a boca dessa gente convencida. Eles dizem, com as nossas palavras venceremos. Ninguém vai tapar a nossa boca. Quem é que manda em nós? Mas o Senhor Deus diz, agora eu vou agir porque os necessitados estão sendo oprimidos e os perseguidos gemem de dor. Eu lhes darei a segurança que tanto esperam. Verso 6. As promessas do Senhor merecem confiança. Elas são como a prata pura refinada 7 vezes no fogo. Ó Senhor Deus,
Guarda-nos sempre bem protegidos e livra-nos dos maus, pois eles andam por toda parte e todas as pessoas dão valor àquilo que é mal. 8 versos nesse salmo, dá para você perceber a aflição de Davi em relação às pessoas. A Bíblia diz que o amor crê, mas o amor não é ingênuo, o amor não é tolo. Provérbios diz que o homem ingênuo, ele vê o perigo e segue em frente. O prudente se desvia do mal. Associações, quando nós falamos de sabedoria, para você as 7 colunas da sabedoria, uma delas envolve relacionamentos. Relacionamentos são fundamentais na sua vida. Com quem você anda, você vai expressar. Anda com o sábio, você expressará sabedoria. Se andar com os tolos, com os amargurados, com os críticos, você acabará assim. Porque relacionamentos não são neutros, eles são comida. E Davi diz, Senhor, não existe ninguém aqui de confiança ao meu redor. Ninguém é fiel aqui na terra. E outras versões dizem, nenhum homem é confiável. Eles usam de bajulação. Paulo falou que jamais usou de linguagem de bajulação. Bajular é lisonjear com intuito errado, com uma intenção errada no coração. A Bíblia reconhece o elogio. É importante você motivar as pessoas que fazem as coisas corretamente. Mas bajulação traz o sentido de elogiar para enganar, com intento errado. E a Bíblia é contra isso. Davi diz, todos dizem mentiras uns aos outros. Então ele estava numa tribulação, aparentemente política, né, como nós vemos nos nossos dias, de tantas mentiras, tantas falácias, tantos enganos, enganando um ao outro, elogiando falsamente. Mas o Senhor certamente vê isso e intervirá. Aqui Davi diz, Senhor, faça com que eles se calem. Fecha a boca dessas pessoas bajuladoras, convencidas, arrogantes, Senhor. E aí Davi profetiza dizendo, o Senhor diz, eu vou agir, eu vou atuar, porque os necessitados estão sendo oprimidos, eles clamam a mim, eles gemem de dor, eu lhes darei a segurança que precisam, que esperam. Então veja que o Senhor não é neutro, o Senhor está a par de tudo que acontece ao nosso derredor. Você não pode abrir mão da confiança no Senhor, amém? Por toda a Bíblia você vai descobrir que aquele que coloca confiança no homem em si, no dinheiro ou em alguma outra coisa, se decepcionará. A Bíblia diz que você não deve usar toda a sua inteligência, não deve gastar os seus dias procurando ser rico, correndo atrás da riqueza, porque ela bate asas, voa, vai embora. A riqueza desta terra é temporária. Você tem que buscar valores eternos, amém? E Deus vai acrescentar todas as coisas na sua vida. Se você olhar para Abraão, você vai descobrir Abraão, ainda chamado Abrão, esperava o filho prometido de Deus. E Sara, num determinado momento, disse, olha, você está ficando velho, eu não posso ter filhos, mas você está ficando velho, daqui a pouco você não poderá também gerar filhos. Então, toma minha escrava, Agar, faz um filho com ela é minha propriedade e ele será então nossa propriedade, nosso filho. Agar assentiu, a Bíblia diz que ele não orou e se relacionou com Agar, teve Ismael. Ismael é o símbolo da atitude da confiança na carne. É a confiança no que eu posso fazer. É fazer quando Deus não faz. Eu esperei, mas Deus não agiu, então eu ajo. O Senhor parece que não ouve, então eu faço alguma coisa. É necessário fazer. Nós precisamos ter atitudes. Nós sabemos que a atitude de fé é importante e o agir é necessário, mas a base, a confiança, a origem das coisas conta diante de Deus. Mais do que o que você fez, a origem conta. Muitos podem levantar as mãos, mas não tocar os céus. Muitos podem cantar, mas não tocar o coração de Deus. Muitos podem louvar, mas não encontram o lugar da adoração. Então, não é o exterior que determina as coisas, mas a origem do coração. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque Deus viu o coração de Davi. Não é porque ele era perfeito, nós sabemos, ele errou. Você vê nesses salmos o desespero de Davi, algumas declarações até que parecem para nós estranhas na nova aliança, mas essa é a beleza da palavra de Deus, a beleza, né, dos salmos. Davi expõe todo o seu coração sinceramente diante de Deus e ele está ali no meio de pessoas
mentirosas, relacionamentos corruptos contra ele, e ele vai para o Senhor, ele não vai para o homem, não busca conselho em alguém, mas no Senhor. Ó Senhor, faz justiça. Senhor, as tuas promessas merecem confiança, ele diz. Elas são como a prata provada 7 vezes pelo fogo. Isso significa que todas as promessas de Deus na nossa vida se cumprirão. Amém? Que elas foram purificadas pelo sangue e em Cristo Jesus tem o sim e o amém. Todas as promessas de Deus têm nele, Jesus, o sim e o amém. Você pode dizer amém? Amém. Eu digo amém com você. Todas as promessas. Você tem a promessa de um filho? Virá. Você tem a promessa de cura? Virá. Você tem a promessa de prosperidade? Virá. Você tem a promessa de um ministério, de uma expansão? Virá. Em nome de Jesus. Todas as promessas escritas, todas as promessas que o Espírito tem falado ao seu coração, baseados na verdade da palavra, virão. Em nome de Jesus. Amém? Você tem que esperar, confiar no Senhor. Davi aprendeu a esperar no Senhor. A espera é uma atividade espiritual. A espera é um exercício da fé. Como é um exercício da fé a espera? Amém? Esperar pacientemente até que Deus haja. E não agir. Abraão agiu. Deus, quando pediu Isaque, ele disse, dá-me o teu único filho. Mas Ismael, Deus não contou Ismael. Por que ele não contou? Porque aquilo que é feito na carne, Deus não conta. Não conta. O perigo de você, de nós agirmos na carne, é que Deus não conta esses dias. No Salmo 90, o Salmo 90 foi escrito por Moisés, e ele diz, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Tem dias que Deus conta e tem dias que Deus não conta. Tudo que é operado na carne, Deus não conta. Se você pega a genealogia de Caim e a genealogia de Sete, filho da bênção de Adão e Eva, Jesus veio da linhagem de Sete, isso está lá em Gênesis 4, Gênesis 5, você vai ver que os filhos de Caim, eles faziam coisas. Não se conta quando nasceram, quanto tempo viveram e nem que morreram. Eram como zumbis na terra. Eles aparentemente não morreram. Deus não contou os dias deles. Apesar deles terem feito muitas coisas. Fizeram cidades, fizeram instrumentos, fizeram armas, mas Deus não contou os dias dele. Quando você entra em Gênesis 5 e você vê a genealogia de Sete, eles não fizeram coisas. Claro que eles tiveram que fazer coisas para sobreviver, mas a Bíblia não relata. Deus só mostra aquilo que é necessário para o nosso aprendizado. E diz lá então que eles nasceram, que eles geraram filhos e que eles morreram. Eles nasceram, eles geraram filhos e morreram. Deus conta precisamente os anos de vida daqueles homens. Conta os anos. Você vai ver lá, então, viveu 965 anos, viveu 700 e gerou, depois que viveu, gerou e morreu. Então, os dias foram contados. Porque quando você está agindo no Espírito, a origem é no Espírito, é confiando no Senhor, Deus conta os nossos dias. Amém? Então, que tenhamos coração sábio para discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que vem do homem. Jeremias disse, maldito aquele que põe no braço mortal a sua confiança. Ele vai ser como um arbusto solitário no deserto. Vai passar o bem e ele não vai perceber. Então, não coloque sua confiança em você, em nada, a não ser no Senhor. Amém? Do Senhor vem o nosso socorro. Davi disse, socorre-me, Senhor. Tu és o meu socorro. É Deus que nos ajuda em todo o tempo. Outro exemplo na Bíblia, você encontra vários. Por exemplo, Jacó. Então, Jacó, ele era um homem cheio de si, de habilidade, ele foi um enganador, um suplantador, esse é o sentido do nome Jacó, Tiago no Novo Testamento é a correspondência de Jacó no Velho. E então ele era habilidoso, ele enganou o irmão, enganou o pai. Bem, mas Deus havia escolhido Jacó amava a bênção de Deus, mas um dia ele teve um encontro no Peniel. Peniel foi um lugar onde a confiança na carne de Jacó cessou. A Bíblia diz que o anjo, Cristo Jesus, tocou-lhe na articulação da coxa e ele dali para frente, então, passou a mancar. A articulação da coxa
é a parte mais forte do homem, né? Perto aqui do fêmur. Então ele não se apoiava mais em si mesmo. Esse é o sentido espiritual para nós. Ele mancava dali para frente. Ele precisava de um apoio, de uma vara. Ok? Por quê? Porque ele parou de ser então aquele homem confiante em si mesmo, que confiava na sua habilidade e passou a confiar no Senhor. Ele foi um exemplo de homem para nós, moldado pelo Espírito Santo, moldado pelo Espírito Santo, amém? Então as aflições da vida, traições, enganos, pessoas que falam palavras mentirosas, elas também são instrumentos, veja assim, para tornar você alguém mais maduro no Senhor, para você não confiar nas pessoas. Muitas pessoas se decepcionam com líderes, com pastores, você vê isso por toda parte. Ah, porque eu confiava no meu pastor, olha, ele aprontou, aí não vou mais na igreja, não busco mais o Senhor, não confio mais em ninguém. Não, não faça isso, não confie mesmo, não confie, não confie. Você tem que seguir aquelas pessoas que seguem Jesus bem de perto, amém? Agora, não coloque neles a sua confiança, jamais. Isso é do coração, isso não tem a ver com as coisas exteriores, tem a ver com o coração. Porque pessoas podem decepcionar você, mas Jesus nunca, nunca, ouviu? Jesus nunca te decepcionará, jamais. Por isso, nele está a nossa confiança. Você toma outro exemplo, Moisés, grande homem de Deus, que foi amigo de Deus. A Bíblia diz que Deus o chamou, ele não queria ir para ser o libertador de Israel. Ele viveu 40 anos no deserto, já não tinha nem a linguagem adequada para falar com o faraó. Ele estava finalizando na mente dele os seus dias ali, porque no Salmo 90 ele diz que 80 anos em enfado e cansaço. Ele diz isso no Salmo 90. E aos 80 anos Deus o chama. Não é incrível? Quando você diz que não pode, Deus mostra o chamado para você. Quando você chega ao fim da confiança na habilidade natural, Deus demonstra para você de maneira mais clara o chamado. Deus te vem com graça, poder, para que você cumpra plenamente aquilo que ele tem para você. Esse é um tipo também. E em outra ocasião de Moisés, Deus ainda conversando com ele, Deus diz, o que você tem na mão? Uma vara, um bordão. Ele se apoiava naquela vara. Esse é o tipo para nós, é a figura para nós. Ele se apoiava na vara. Andava se apoiando na vara. Aí Deus disse, lança no chão. Ele lançou no chão e virou uma serpente. E ele fugiu da serpente, diz a Bíblia. E aí Deus disse, pega pela cauda. E ele foi, pegou pela cauda e ela se transformou na vara novamente. Ora, o que é isso? Serpente é um tipo do diabo na Bíblia. E o que era aquela vara para Moisés? Era um ponto de apoio, era um bode expiatório, uma confiança na carne, é um lugar que você se apoia. Então tudo aquilo que você se apoia pode ser uma entrada ou um esconderijo para a serpente. Compreende isso? Então não confie em ninguém, porque a pessoa que você coloca a sua confiança, não no sentido de relacionamento, jamais, porque relacionamentos são baseados na confiança. O Senhor está dizendo de você colocar a sua confiança em alguém. Não se apoie no seu próprio entendimento, diz Provérbios 3. Confia no Senhor de todo o teu coração. Olha, eu me lembro uma vez que eu não sei se você já ouviu falar de Jim Swaggart. Jim Swaggart está vivo, um homem de Deus, mas teve uma falha grave na sua vida. Grave. O ministério dele era um ministério bilionário, um ministério inigualável. Na minha juventude, estava no Brasil, na televisão, no mundo, um ministério mundial. Mas ele tinha uma fraqueza, e fraquezas que você não trata, um dia explodem como uma bomba relógio programada. O diabo sempre vai procurar os pontos de fraqueza na nossa vida. Agora, não é fraqueza de dependência de Deus, é fraqueza que te leva ao erro, ao pecado, ouviu? É fraqueza, então é aí que o diabo vai bater, é aí que o diabo vai bater. Então, se o diabo não consegue ferir você, tenta ferir alguém no seu círculo íntimo, próximo de você, para ferir você. Por isso que ele tenta ferir seus filhos, porque os seus filhos, se não estiverem bem, você não vai estar. Não é possível. Aquele que você ama não está bem, você vai estar bem. Não, você não vai ficar bem. Ele tenta atingir o seu cônjuge, certo? Você está bem, mas ele atinge o seu cônjuge. Então você tem que conhecer os planos do diabo, como ele atua, ok? E eu me lembro que eu trabalhava
companhia do Metropolitano de São Paulo, aí em São Paulo, e eu tinha um colega que sentava perto de mim, e aí quando veio o escândalo que Jimmy Swaggart, ele tinha um problema que ele ia para os lugares, não sei dizer que lugares, mas ele participava de alguma coisa relacionada à prostituição, ficava lá naqueles lugares até que foi descoberto, exposto. E um dia ele perdeu tudo, o ministério dele acabou, desligou os programas, acabou tudo. Coisa impressionante como o diabo derrubou esse homem de Deus. E aí ele veio para mim e disse assim, olha aí, olha aquele homem lá que você põe a sua confiança, porque eu havia falado para ele assistir o programa e tal. Ele falou nessa linguagem. Eu falei, quando é que eu disse para você que eu punha minha confiança nesse homem? Ele veio tirar uma porque foi um escândalo, né? Veio tirar uma dos evangélicos porque foi um escândalo, e lamentável isso, nós sabemos. Mas aí eu disse, quando é que eu te falei de Jimmy Swaggart? Quando é que eu te preguei Jimmy Swaggart? Eu sempre te preguei Jesus. E ele falou, é verdade, você sempre me pregou Jesus. E eu disse para ele, com Jesus você nunca vai se decepcionar. Nunca, nunca, nunca. Amém? Então é isso. Muitas pessoas, os irmãos que falam, estou desigrejado, não quero mais saber de estrutura de igreja. A igreja é coisa de homem. Não é não. A igreja é o corpo de Cristo, é a noiva de Cristo Jesus. Amém? Vai existir um casamento e é melhor que você esteja ligado com a noiva, senão você vai ficar de fora. Essas são as bodas do Cordeiro em Apocalipse. Amém? Então, não fale assim da igreja. Ame a igreja. Amém? Nós não somos perfeitos, ninguém é. Só Cristo é perfeito. Então, sua confiança e maturidade, tem que entender isso. Sua confiança em Deus, maturidade, para poder ajudar o irmão, cooperar uns com os outros. É interessante que quando então Moisés lança a vara, o lugar, uma coisa de apoio, se torna no esconderijo da serpente, e a serpente vem à luz. E ele vê aquilo, se afasta, e Deus disse, pega pela cauda. Você não pega uma serpente pela cauda, ok? Eu não sou especialista nisso, mas já vi muito documentário, já assisti muitos filmes, ok? E eles pegam as serpentes pela cabeça. Você tem que neutralizar a cabeça da serpente, porque senão ela te pica, te morde, ok? Então, a cauda, não se preocupe, mas com a cabeça sim. Pisarás a cabeça da serpente, diz a profecia. Bem, se você pegar pela cauda, você dá um ponto de apoio para ela virar e te atingir, ok? Te dá um bote bem adequado. E por que Deus falou pega pela cauda? Porque Deus estava dizendo, olha, usa de maneira invertida aquilo que era ponto de apoio. Então aquela vara, a partir dessa experiência, o bordão de Moisés se tornou num instrumento de poder. De poder. Quando ele vai abrir o Mar Vermelho, ele estende o bordão. Quando vai transformar a água em sangue, ele usa o bordão. Você vai ver o bordão de Moisés sendo usado. Você fala, mas por que esse bordão? Porque o bordão não era mais um lugar de apoio para Moisés. Então se transformou num objeto de poder. Compreende isso? Então a sua riqueza não pode ser o seu apoio, porque ela pode bater asa e ir embora. Você não pode confiar no seu currículo, na sua habilidade, na sua influência, na sua eloquência. Não coloque sua confiança em você. O mundo diz, creia em você, creia em você. Claro que você tem que reconhecer os dons, habilidades que Deus te deu. Amém? Você tem que ter significância em Cristo Jesus. Mas entenda o que eu estou dizendo, você não pode colocar confiança em você. Se eu posso fazer isso, posso ir aqui, fazer aquilo. Arrogância, como Davi está dizendo aqui. Eles são arrogantes, esses homens. E com as nossas palavras venceremos, ou seja, com as nossas habilidades venceremos, eles estão dizendo. Quem é que pode nos fazer calar? Quem é o Senhor sobre nós? É a linguagem deles. Então jamais você deve colocar a confiança em coisa alguma a não ser no Senhor. E quando você coloca confiança no Senhor, toda a riqueza, todas as habilidades que você tem na sua vida se transformam em instrumentos de poder, aleluia, para o reino de Deus, amém? Então, instrumentos de poder, porque Deus te dá todas as coisas para o reino. Deus não te dá todas as coisas só para você viver bem na terra. Não é para isso. Jesus está voltando, muito mais agora.
Deus te dá todas as coisas para você contribuir no reino. Amém? Se você foi chamado a estar no reino, então tudo que Deus te dá envolve o reino dos céus na sua vida. E a sua confiança tem que estar no Senhor, sempre, constantemente. Amém? Amém? O Senhor diz, Davi disse, Senhor, tu nos guardarás desta geração, nos livrará para sempre. Aleluia. Que lindo isso. Eu lembrei de um texto aqui que eu vou buscar aqui na Bíblia, porque eu quero ler para você com todas as letras e palavras para ser preciso. Amém? Muito importante às vezes que você recorra à palavra, mesmo sabendo de cor o texto, você leia novamente quando você está debaixo de situações que te oprimem, né, bombardeios da fé. Você deve pegar a palavra escrita e lê-la novamente, porque a Bíblia diz que você não deve apartá-la dos teus olhos. Amém? Isso vai te ajudar muito. Em 2 Timóteo 4,18, olha o que Paulo diz. O Senhor me livrará também de toda obra maligna. Vou repetir. O Senhor me livrará também de toda obra maligna. E me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Uau! Que bálsamo! Que lindo isso! Que poderoso ouvir isso! Amém? Paulo está no contexto que todos o haviam abandonado, todos. Ele disse, todos, mas o Senhor esteve comigo e não me deixou só, e me revestiu de força e me amparou para que o propósito dele se cumprisse, que eu pregasse aos gentios. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Decore esse verso e profetize ele durante esse dia. O Senhor me livrará de toda obra maligna. O Senhor me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, a Ti, Senhor, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Que oração, que declaração de fé, que impressionante, que confiança, que firmeza. Quem é que salvou você? Ele. Quem é que livrará você do mal? Ele. Quem é que está conduzindo você para o reino celestial? Ele. Amém? Ora, se o Senhor é por você, o que lhe poderá fazer um homem? Se o Senhor é por você, quem pode ser contra você? Quem pode arrebatar você das mãos do Senhor? Quem pode desviar você de Deus? Ninguém, nada. Nem criatura, nem poder, nem religião, nem pessoa, nem o diabo, nem o inferno inteiro pode fazer isso. O Senhor te livra de toda obra maligna. Ele te conduz a salvo para o reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. E com esse texto eu profetizo sobre esta quarta-feira na sua vida, que o Senhor te livra também de toda obra maligna, de todo homem bajulador, de todo aquele que quer ferir você, de todo engano, de toda pessoa que vem para prejudicar sua vida, sua casa, seu casamento, que toda voz estranha seja silenciada em nome de Jesus, como Davi orou. Que toda voz de bajulação, de engano, de intentos malignos silencie. Que você tenha as percepções do Espírito Santo para discernir a bondade de Deus, os enviados de Deus na sua vida. A voz que fala corretamente no seu coração. E o Senhor mesmo te levará salvo. Eu declaro sobre você e sobre a sua casa. Uma vez que você é salvo, creia, tua casa também é salva. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você e os seus estão sendo levados, salvos para o reino celestial. Aleluia, amém? Amém. O seu fim é glorioso. O nosso fim é glorioso no Senhor. Pois a Ele, glória pelos séculos dos séculos. Bendito seja Deus, nosso Pai. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e tudo que é mim, bendiga o seu santo nome. Amém e amém. Amém. Dia glorioso, guardado pelo Espírito Santo, aquele que te conduz em suas próprias asas no voo da águia, te livra do deserto, te leva ao lugar
de abundância, te conduza aos pastos verdejantes, às águas de descanso, te abençoe. Muito, muito mesmo. Em nome de Jesus. E transforme tudo na sua vida num instrumento de poder para manifestar a riqueza do reino dos céus e abençoar as pessoas e a igreja do Senhor nesta terra. Em nome de Jesus. Abraço carinhoso. Amém, Dani, Márcia. Amém. Louvado seja Deus. Amém pela vida de vocês. Até amanhã no nome de Jesus. Tchau, tchau. Não deixe de compartilhar, amém, a mensagem. Eu vou postar no YouTube também. Alguns têm facilidade pelo YouTube. Então compartilhe com alguém. Abraço carinhoso. Tchau.